à tribuna, primeiro para prestar conta de uma viagem que acabei de fazer para participar do Fórum de Florestas nas Nações Unidas. Foi uma viagem corrida, saí daqui na quinta noite, da quarta para quinta, fiquei 2 dias participando desse evento nas Nações Unidas e retornei no sábado para o Brasil. E a ONU tem pautado um debate sobre o clima. O secretário-geral Ban Ki-moon, o ano passado, fez uma conferência com chefes de estados exclusivamente para debater as mudanças do clima. A partir da Rio 92, também foram colocados como um desafio para os países a edição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quer dizer, esse é o grande legado da Rio 92, ou da Rio +20, desculpa. E há uma expectativa enorme que esse ano, em setembro, se possa ter os ODS, como são conhecidos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos também, em setembro, uma posição das Nações Unidas sobre as mudanças do clima, que vão culminar com a conferência, a COP de Paris, onde todos nós temos a expectativa que se tenha firmado o documento que irá suceder Kyoto. E isso é fundamental. Nunca esteve tão evidente a preocupação com o clima no planeta, com a mudança no clima do planeta, com a presença mais extremada das temperaturas, seja para mais ou para menos. E todo esse debate tem um vínculo direto com as florestas. O Brasil é um país que tem a maior área de floresta tropical do planeta. O Brasil possuía, há 8.000 anos atrás, 9,8% ou 9,8% das florestas mundiais. Hoje, 28% das florestas estão aqui no Brasil. E isso fica e deixa definitivamente bem claro que muitos continentes destruíram completamente suas florestas e aquilo que representava apenas 9% das florestas no mundo, hoje 28% delas estão no Brasil, demonstrando claramente uma diminuição, em alguns lugares radical, da cobertura florestal no planeta. Dos 100% de florestas originais da África, a África mantém só 7%. A Ásia mantém apenas 5% de tudo que tinha de floresta há 8.000 anos atrás. Na América Central, são menos de 10%. E a Europa é o caso pior. Só tem 0,3% das florestas originais na Europa. 0,3%. Eu não estou dizendo que, não deixando de reconhecer, que tem muito de floresta plantada na Europa. Aliás, a floresta plantada na Europa, felizmente, cresce. Isso é muito bom. Mas de floresta original, tem-se apenas 0,3% do que se tinha há 8.000 anos atrás. Embora tenhamos que mencionar o esforço de reflorestar para o uso comercial, turístico, não é possível ignorar que 99% das florestas primárias europeias foram substituídas por cidades, plantações ou florestas plantadas. E aqui no Brasil, 69%, ou seja, 70% das nossas florestas são ainda primitivas. Esse é um número interessante
que eu faço questão, inclusive dei uma entrevista para a Rádio ONU, a Rádio das Nações Unidas, participei numa equipe coordenada pelo embaixador Patriota, Antônio Patriota, que é o representante da Embaixada do Brasil, da representação do Brasil, ele é o chefe da representação do Brasil junto às Nações Unidas. Tinha uma equipe do Itamaraty muito competente nas negociações, cumpriram um papel de protagonismo, de fato, coordenados obviamente, pelo embaixador, e fazendo um trabalho junto ao Raimundo Deus Dará, que é chefe do Serviço Florestal Brasileiro, que também estava. Então, juntamos a equipe do Itamaraty. Eu posso dizer que eu colaborei muito por conta da minha preocupação com esse tema, e o Manuel Sobral Filho, que trabalha também como secretário na diretoria do secretariado do Fórum de Floresta das Nações Unidas. O Manuel Sobral foi ex-presidente da ITTO e hoje é um ajudador, cumpre uma função importante, representa o Brasil no secretariado do Fórum sobre Florestas. Não foi nada fácil a negociação, foi importante a presença do Senado brasileiro, já que o Brasil é o país que mais tem floresta no planeta, hoje, florestas nativas, primitivas. A maior área de floresta é óbvio que está na União Soviética, mas a maior área de floresta nativa, o Brasil tem essa marca. Devo dizer que o Brasil hoje, depois da aprovação do Código Florestal e da Lei de Acesso à Biodiversidade, o Brasil é o país que tem hoje duas referências. Parou de ser um país do desmatamento, que era responsável por perto de 4% das emissões que levam à mudança do clima, 4% há 12 anos atrás, era isso que o Brasil colaborava para a piora do clima do planeta, e hoje tem reduzido-se muito as emissões no Brasil, graças à redução do desmatamento que ocorreu no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Vale ressaltar que alguns pessimistas e que tentavam falsear as informações técnicas, científicas, sempre tentam trabalhar de que o desmatamento vai aumentar, que o desmatamento iria voltar aos vergonhosos indicadores que nós tínhamos há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, com o novo Código Florestal. E não foi nada disso que aconteceu. Temos problemas, sim, temos áreas ainda que precisamos ter uma ação mais efetiva, mas o novo Código Florestal não só não colaborou para mais desmatamento, como ele passou a ser um instrumento poderoso para pôr fim ao desmatamento ilegal. Eu acho que o Brasil, com o novo Código Florestal, tem condição de zerar o desmatamento ilegal, já que a supressão de floresta tem espaço legal para ocorrer. Diferente de outros países do mundo, o Brasil estabeleceu limites para que uma propriedade possa fazer uso de suas florestas nativas e com diferenças grandes de um bioma para o outro. Mas eu queria dizer que hoje o Brasil está executando, está fazendo valer o novo Código Florestal, o mais ousado programa de digitalização de propriedades no mundo. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, a ministra Isabela, o governo federal acabou de prorrogar. Devo dizer a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que um dos estados que menos tem feito o Cadastro Ambiental Rural é o de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul, o que é lamentável. E eu vou dizer, o estado que está mais avançado, mais de 90% das propriedades já fizeram, é o meu. E um dos mais avançados é o do Mato Grosso, onde tem a maior produção agropecuária do Brasil. Então, no Mato Grosso, nós temos o Cadastro Ambiental Rural em execução, a ampla maioria das propriedades já fizeram, não tem custo, e é um instrumento, inclusive para as propriedades, quando feito, e é ilimitado o uso desse Cadastro Ambiental Rural. Imagine, tem uma imagem de satélite, o Brasil comprou a base de satélite
senador Paim, presidente, comprou uma base de satélite que tudo que tem de 1 metro por 5 é identificado. Então, a resolução é muito alta e todas as propriedades estão sendo digitalizadas e se tem claramente tudo o que ocupa aquela propriedade. A sede, alguma lâmina d'água, a atividade produtiva, os córregos, os rios, se tem ou não as áreas de preservação permanente preservadas, se a reserva legal também está preservada. E é simples. Vamos usar uma ferramenta para isso. Só vai ficar com medo do CAR, de não querer fazer o CAR, os clandestinos. No Rio Grande do Sul, eu aproveito para dizer, é bom que os proprietários façam quanto antes. Todos os grandes proprietários, fazendeiros que eu conheço, pequenos, eles falam, mas é fantástico, foi fácil de fazer. E feito o cadastro ambiental rural, aqueles que têm algum déficit de floresta em área de preservação ou área de reserva legal, vão aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental, e, no tempo, vão poder se regularizar imediatamente ao aderirem ao CAR e ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. Então, eu diria que é um programa que ajuda a dar segurança jurídica para quem quer produzir. E só quem vai ficar preocupado com o CAR, quando ele estiver na fase conclusiva, serão grileiros de terra, invasores de áreas indígenas, pessoas que não têm como minimamente provar, seja a sua posse, porque a posse é um direito também, garantido em lei, seja o seu documento. Então, eu até espero que o Rio Grande do Sul possa acelerar o processo do CAR, porque agora foi prorrogado, como a lei previa. Eu estabeleci no código lá, junto com o meu colega senador Luiz Henrique, saudosa memória, que teria-se 1 ano, depois das regras estabelecidas, para a implantação do CAR, prorrogável por mais 1 ano. A ministra Isabela anunciou a decisão do governo de prorrogar o CAR por mais 1 ano, e eu devo dizer que talvez tenhamos aí o mais importante instrumento. E aí volto à questão das florestas. O Brasil fez um compromisso voluntário de redução das emissões. E até agora, o cadastro ambiental rural atingiu 1.600.000 propriedades. Pouco mais de 50% das propriedades brasileiras já fizeram o CAR. Volto a repetir, o meu estado, o estado do Acre, mais de 90% já fizeram o seu cadastro ambiental rural. E desses 1.600.000 propriedades que já fizeram o CAR, presidente Paim, foi identificado, assumido pelos proprietários, que 16 milhões de hectares terão a floresta recomposta, a floresta nativa recomposta, em área de reserva legal e área de preservação permanente. Então, fica aqui já um legado, com a metade das propriedades tendo feito o cadastro, 16 milhões de hectares. Esse número me surpreende. Eu falava que o novo Código Florestal podia trazer de volta 20 milhões de hectares de floresta. A metade já está trazendo 16 milhões de hectares. Numa analogia, podemos dizer que pelo menos 30 milhões de hectares de floresta serão cadastradas, digitalizadas, áreas que tinham perdido sua floresta de maneira irregular, eu não vou usar o ilegal, mas eu diria irregular, e que agora nós vamos trazer de volta. É talvez o número mais animador para quem trata com a problemática ambiental, com quem verdadeiramente tem preocupação com o meio ambiente. O Brasil vai ter crescido a sua autoridade diante dos foros internacionais. Esse foro, o Foro de Floresta, sediado na ONU, o Brasil teve um papel de protagonismo lá, quando a equipe do Itamaraty, coordenada pelo Vicente, um jovem secretário que coordenou o trabalho, ajudou na elaboração do documento e ajudou a ter um documento que não é uma declaração. Declaração não tem muito sentido num foro que reuniu mais de 10 países, mais de 30 ministros, e que eu estava presente. E aqui faço prestação de conta, inclusive, porque quando se faz viagem para o Senado, você tem que relatar onde foi, como foi, que resultado teve. Ou num relatório, ou aqui da tribuna. E eu faço aqui da tribuna esse relatório, dizendo que o Brasil ajudou a fazer uma resolução
Em vez de uma declaração sobre floresta, saiu uma resolução criando, inclusive, um programa que pode ajudar o meu estado, pode ajudar a Amazônia, que é um programa que incentiva e apoia a elaboração de projetos florestais. Já que os países não têm acordo para criar um fundo de floresta, então foi criado um mecanismo de facilitação da elaboração de projetos e de financiamento de projetos para a floresta. Então, para mim, foi importante, como engenheiro florestal, estar presente, estar lá e ver o Brasil assumindo esse papel de protagonista. E digo mais, nós vamos ter em outubro desse ano, o Congresso Mundial de Floresta em Durban, na África do Sul. E não tenho dúvidas que tanto na definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que já estão incluindo a temática de floresta em pelo menos 3 dispositivos. Não tenho dúvida que também no Congresso Mundial de Floresta, que deve ocorrer em Durban, estou sendo convidado para fazer 2 palestras. Vou fazer palestras sobre o Código Florestal, sobre a Lei de Biodiversidade e também sobre o Cadastro Ambiental Rural, dos mecanismos que o Brasil está conquistando para trazer de volta as florestas nativas que ilegalmente foram desmatadas. Essa é uma notícia boa, é uma notícia importante. Eu via ontem, não sei se na Globo News, mas provavelmente na Globo News, sim, uma enquete, uma matéria sobre os brasileiros respondendo se acreditam que está tendo uma mudança no clima e quais as causas aí no mundo. E, lamentavelmente, tem muita desinformação. A maioria responde, não, está tendo sim uma mudança no clima e a causa é o desmatamento na Amazônia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Óbvio que desmatamento numa região como a Amazônia leva diretamente a um aumento de emissões e vai levar diretamente ao risco de uma mudança no clima do planeta. Mas é que nós, no Brasil, reduzimos o desmatamento, e é bom que alguns façam essa conta, quando ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, governo do PSDB, e eu não estou dizendo que era culpa só deles, eu estou fazendo um registro, nós tínhamos quase 30 mil quilômetros quadrados de floresta sendo destruída na Amazônia por ano. Quase 30 mil quilômetros quadrados de floresta sendo devastada todos os anos. Agora é menos de 5 mil quilômetros quadrados. Ah, mas ainda é muito, mas 6 vezes menor. Esse é um esforço, e devo botar na conta do governo do presidente Lula. A ministra Marina cumpriu um papel importante, determinante, eu diria até, mas foi uma política de governo. Tanto foi de governo que reduziu mais ainda. Quando a ministra Marina saiu, o desmatamento era perto de 8 mil quilômetros quadrados, agora chegamos a alcançar 4 mil quilômetros quadrados, com uma lei no Brasil que permite que tenha desmatamento, porque a lei permite que haja conversão. Na Amazônia, se pode fazer a conversão de 20% da propriedade. Pode ser feito. E no Cerrado, pode chegar a 35%. Então, esses são dados importantes. Eu devo dizer que a autoridade brasileira tende a crescer se nós conseguirmos manter o desmatamento sob controle, manter o desmatamento sendo reduzido e sem enganar a população. É bom que aqueles que fazem levantamento sobre desmatamento, aqueles que gostam de ganhar manchete de jornais falando de desmatamento, digam que a lei brasileira permite que haja o uso do solo nos diferentes biomas. Ou então proponham uma mudança na lei. Mas que o Brasil reduziu o desmatamento, reduziu as emissões, está ajudando para que o Brasil cumpra suas metas voluntárias antecipadamente, e o Cadastro Ambiental Rural já ajudou, já é um fato. O Brasil, a meta estabelecida para 2022, o Brasil está alcançando em 2015 e 2016, seguramente, presidente Paim. Então, eu queria concluir, eu iria falar também sobre a vinda do primeiro-ministro chinês ao Brasil. Ele chega hoje, mas eu vou me reservar a fazer o relato da minha viagem, tenho tempo, e queria então só fazer um comentário, mas eu queria falar após. Amanhã tem um almoço no Itamaraty, eu fui convidado,
há um acordo firmado pelo governo brasileiro, pelo governo chinês, pelo governo peruano. É uma cooperação estratégica, uma aliança estratégica que o Brasil está estabelecendo com o Peru e com a China, e especificamente são quase 53 bilhões de dólares de investimentos que o governo chinês anuncia. Já tinha sido negociado com a presidenta Dilma, agora eles vêm declarar os projetos a serem financiados, muitos vinculados à área de infraestrutura, entre os quais a minha querida colega Gleisi trabalhou com essa matéria, ajudou, junto com o Bernardo, a fazer um desenho das concessões de infraestrutura. Eu lembro bem de ter participado quando Vossa Excelência era ministra-chefe da Casa Civil. Eu participei, onde foi apresentado uma série de programas de concessões, de investimentos na área de aeroportos, dos portos, que Vossa Excelência se dedicou tanto. Não só fazem bem ao seu Paraná, mas fazem bem ao Brasil, e também o programa de concessão de rodovias e ferrovias. E esta semana deve estar sendo declarada pelo Brasil a concessão, aí um calendário para a concessão da ferrovia intercontinental que sai do Atlântico, vai até o Pacífico, passando pelo Boqueirão da Esperança, depois de Cruzeiro do Sul, no Acre, indo por Pucallpa e chegando até os portos do Pacífico. E eu falo que isso não é um programa a ser financiado pelo governo brasileiro, esse é um programa a ser financiado pela iniciativa privada. É uma concessão onde a iniciativa privada, empresários, empreendedores chineses, brasileiros, de qualquer parte do mundo, vão estar concorrendo, e é uma relação estratégica construída com um propósito, que toda a produção do agro, toda a produção agropecuária brasileira, do Paraná, do Centro-Oeste, aqui Goiás, Mato Grosso, possa sair para o Pacífico e de lá seguir para a Ásia, para a China, sem uma dependência do Canal do Panamá. E é simples de entender. Uma potência como a China não quer ficar numa dependência para que toda a sua produção, inclusive de alimentos que eles compram, possa depender de uma única passagem. Nós sabemos que o mundo tem conflitos. O Canal do Panamá, basta ter um conflito mundial, você põe um porta-avião de um lado, um porta-avião do outro, aquele canal fica interditado, que está sendo ampliado. Aliás, eu entendo que a China quer, com o Brasil, com a autonomia, construir uma espécie de um canal do Panamá ferroviário que faça a ligação direta de toda a produção. O Brasil concorre com os Estados Unidos, com a União Europeia na produção de alimentos, e a China está fazendo a escolha de estabelecer uma aliança estratégica com o Brasil para esses investimentos de infraestrutura, para que toda essa produção do agronegócio brasileiro que venha a ser exportado para a China possa ter nessa ferrovia a sua saída, chegando direto aos portos do Pacífico no Peru e seguindo para a Ásia, sem que dependa de qualquer concessão de outros países que não esses envolvidos. Eu ouço a senadora e ex-ministra Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Jorge Viana. Queria parabenizar pelo seu pronunciamento, tanto em relação à questão ambiental, mas principalmente agora falando da infraestrutura e desse acordo Brasil-China. E, na realidade, o esforço que o Brasil está fazendo para investir em infraestrutura e melhorar com isso o escoamento da sua produção. Nós já somos os primeiros exportadores de soja do mundo. Tenho certeza que nós temos condições de ser também os primeiros de milho, não só do produto in natura, mas também de outros derivados. E o que nos falta hoje é exatamente a infraestrutura e a logística. Esse anúncio que está sendo feito por Vossa Excelência, vai ser feito também pelo governo brasileiro, junto com o primeiro-ministro chinês, não tenho dúvidas, vai ser muito importante para o Brasil. A Ásia hoje é um grande parceiro comercial brasileiro, um dos que mais compram as nossas produções. Então, assim como é importante as ferrovias, também são importantes os portos. O programa de portos que nós fizemos, que a presidenta idealizou, hoje já tem mais de 9 bilhões de reais investidos em terminais de uso privado e todos acima da linha do paralelo que a gente sempre quis, que é norte e nordeste do país, para que pudesse melhorar e facilitar o escoamento da nossa produção. Então, eu queria saudar aí o registro que Vossa Excelência está fazendo e dizer que o Brasil faz um grande esforço, e não tenho dúvidas que amanhã será um dia histórico para a nossa infraestrutura na área de parcerias. Eu agradeço e queria concluir
dizendo que a China hoje é um grande parceiro no mundo inteiro, nós não temos que ter receio. E como bem colocou Vossa Excelência, a senadora Gleisi Hoffmann, ex-ministra da Casa Civil, nós temos sim um déficit de infraestrutura. O Brasil hoje disputa com os Estados Unidos e com a União Europeia se firmar como um dos maiores produtores de alimento. Eu sei que ainda com os Estados Unidos não é uma disputa fácil. A produção de milho nos Estados Unidos é maior do que toda a produção de grãos do Brasil. Então, os Estados Unidos está muito na nossa frente. Mas o primeiro objetivo nosso é superar a União Europeia na produção de alimentos. Isso é possível. Estamos andando bem. Esse ano vamos ter uma safra recorde que vai superar, inclusive, as mais otimistas previsões. Mas sem uma infraestrutura adequada, um país continental como o nosso não tem nenhuma chance. Não dá para querer ser grande produtor, como somos, de vários produtos, dependendo de levar essa produção caminhão por caminhão, 3, 4 mil quilômetros. Isso é impraticável, impossível. Daí a importância dessa ferrovia transcontinental. Ela terá 4.500 quilômetros. Uma parte dela já está feita até Goiás. O problema agora é de Goiás a Lucas do Rio Verde, depois aqui dentro de Goiás, depois a Vilhena, Porto Velho e seguindo até Rio Branco, indo até Cruzeiro do Sul e saindo pelo Boqueirão da Esperança até o Porto do Pacífico. Para a BR-364, tanto em Rondônia, mas especialmente no Acre, para a manutenção dessa BR, é fundamental ter uma ferrovia paralela. Não é possível manter estradas no Brasil com toda a carga pesada passando por essas estradas. Temos que saber usar melhor as hidrovias, temos que saber e retomar algo que há 100 anos atrás, pelo menos na região, no Acre, já era implementado a estrada de ferro-madeira Mamoré. Depois, equivocadamente, foi abandonada a perspectiva de ferrovia na Amazônia e se fez a opção por rodovia. E deu no que deu. Mais desmatamento, mais problema. Do ponto de vista ambiental, a ferrovia é infinitamente melhor, menos impactante, mais fácil de ser licenciada, então isso é tranquilo. E o Brasil precisa, nesse segundo mandato da presidenta Dilma, fazer esse dever, apresentar todos os programas de concessões, completar os aeroportos, fazer das rodovias, trabalhar os portos e também as ferrovias. Isso é fundamental. Quando eu chego no aeroporto de Brasília, veja que isso é fruto de uma concessão, não é privatização. É algo que segue tendo o controle do Estado brasileiro e que ele faz uma concessão para que a iniciativa privada possa fazer os investimentos, receber por esses investimentos a partir dos usuários, sem custo maior, sem gerar novos impostos, apenas recebendo pelo serviço que está prestando, tirar o retorno dos investimentos e ajudar o país a se modernizar. É simples. O nosso governo, um governo moderno, tem sim que ter nas concessões, ainda mais um país como o nosso, tem que ser o carro-chefe dos investimentos. E claro, sou defensor de que o Estado brasileiro siga fazendo investimentos com juro diferenciado para as áreas que são tão fundamentais. Não é possível. Está na Constituição que Norte e Nordeste, e mesmo outras regiões do país, precisam ter investimentos públicos para que o Brasil seja mais igual e menos desigual. Então, são desafios que estão postos. Eu vou voltar à tribuna para tratar desse encontro, vou esperar as declarações, vou acompanhar. O primeiro-ministro chinês deve estar aqui amanhã às 4 horas da tarde aqui no Senado, e eu quero acompanhar para e passo, porque sei que a geografia da Amazônia, uma nova fase, história na Amazônia, no meu estado, na América do Sul, pode estar começando com essa cooperação, com esse acordo assinado pela presidenta Dilma com o primeiro-ministro chinês e com o governo peruano. Então, parabenizo o governo federal, a todos que se empenharam, e tomara que essas notícias possam ser tornadas públicas, que os detalhes possam vir, e não tenho dúvida, feito nessa modelagem de concessão, será uma realidade e vai surpreender do ponto de vista do tempo positivamente. Muito obrigado, senhor presidente.